Olá, galera, tudo bom? Eu sou Marcos Vale aqui. Vamos para mais uma aula e dessa vez de resolução de questões envolvendo o conteúdo de calorimetria. O conteúdo de hoje é sobre calor sensível. O que é quantidade de calor sensível? É aquela quantidade de calor que envolve uma variação de temperatura sem que haja mudança de estado físico. Vamos para a primeira questão. Um corpo de massa igual a 50 gramas recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de -10 até 20 graus Celsius. Determine a capacidade térmica e o calor específico da substância que o constitui. Então veja que ele pede duas coisas aqui, né? Ele pede a capacidade térmica e o calor específico da substância. Então bora aqui, né? Vamos lembrar. A capacidade térmica ela é calculada como sendo a quantidade de calor sensível pela variação de temperatura. E a quantidade de calor sensível é calculado como sendo massa, calor específico, variação de temperatura. Ah, professor, essas aqui são as fórmulas, né? Exatamente. Quem é a variação de temperatura? A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então vamos para os dados da questão. Ele deu a massa, né, que é igual a 500 gramas, né? Ele deu a quantidade de calor que ele recebeu, que é 300 calorias. Ele deu a temperatura inicial, que é -10 graus Celsius, e deu a temperatura final, que é igual a 20. Certo? Beleza. Então, variação de temperatura, meus queridos, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Temperatura final menos a temperatura inicial. Portanto, a variação de temperatura é igual a 20 menos, aí tem que fazer o jogo de sinais, ó, -10. Essa variação de temperatura é igual a 20 mais 30, porque, ou mais 10, né? Porque menos com menos dá mais, né? Então a variação de temperatura corresponde a 30 graus Celsius. Então, como ele deu a quantidade de calor e deu a variação de temperatura, eu posso calcular a primeira coisa que ele pede, a capacidade térmica, que é igual à quantidade de calor, que é 300, pela variação de temperatura, que é 30. Você vai cancelar o zero. Aqui vai dar 10 calorias por grau Celsius. Ok? Bom, a capacidade térmica também pode ser calculada como sendo massa vezes o calor específico. E que o calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa. Ah, então muito bem. O calor específico é igual. Capacidade térmica, a gente acabou de calcular, é igual a 10. E a massa é igual a 50. Ó, cancela o zero, fica 1 dividido por 5. Isso aqui dá 0,2 calorias por grama grau Celsius. Então tem capacidade térmica e tem o calor específico. Beleza? Show, né? Muito bem, segunda questão aqui. 1 kg de glicerina de calor específico 0,6 caloria por grama grau Celsius, inicialmente a -20 graus Celsius, recebe 12.000 calorias. Determina a temperatura final.
Então, gente, primeiramente a temperatura final é igual à temperatura inicial mais a variação de temperatura, o que aumentou, né? E na questão ele fala que a temperatura inicial ela é igual a menos 30 graus Celsius. E ele recebe uma quantidade de calor de 12.000 calorias. O calor específico é 0,6 calorias por grama grau Celsius. E, né, a fórmula, o que é que eu tenho na fórmula? Vamos lá, quantidade de calor é igual a massa, calor específico, variação em temperatura. Daqui eu tiro que a variação de temperatura é igual a quantidade de calor dividido pela massa vezes o calor específico. Galera, a massa é 1 quilograma. Então essa massa ela é igual a 1.000 gramas. Essa massa ela é igual a 1.000 gramas, ok? Portanto, se eu substituir aqui, eu vou ter que a variação de temperatura é igual a 12.000 dividido pela massa, que é 1.000, e o calor específico é 0,6. Aí eu vou cancelar aqui, ó, 3 zeros. Então aqui vai ficar 12 dividido por 0,6. Que é a mesma coisa que 120 por 6, que vai dar 20 graus Celsius. Logo, a temperatura final é igual a menos 30 mais 20. Isso aqui vai dar menos 10 graus Celsius, ok? Beleza. Bom, questão número 3. Uma fonte térmica fornece a cada minuto 20 calorias. Para produzir o aquecimento de 30 graus Celsius em 50 gramas de um líquido, são necessários 15 minutos. Determine o calor específico do líquido e a sua capacidade térmica nessa quantidade de líquido. O que é que eu tenho aqui? Então, bora lá. Eu sei que em um minuto, ele recebe 20 calorias de calor. Em 15 minutos, ele vai receber uma quantidade de calor QS, calor sensível, tá? Bom, então fazendo uma regra de 3 simples e direta, essa quantidade de calor é igual a 20 vezes 15. Então essa quantidade de calor vai ser igual a 300 calorias. A variação de temperatura, ele fala que é 30 graus Celsius. Tá? E a massa é igual a 50 gramas. Então eu tenho essas informações aqui. Aí ele pede a capacidade térmica, né? O calor específico. Ok? O quantidade de calor é a massa, calor específico vezes a variação em temperatura. Então, o calor específico é quantidade de calor dividido pela massa vezes o calor específico, ou vezes a variação de temperatura. Então, eu calculei aqui, dá 300, né? E a massa, 50. E a variação em temperatura, 30. Cancela esse 0 por esse por esse. 5, 3 por 3 dá 1. Fica 1 dividido por 5, dá 0,2 calorias por grama grau Celsius.
A capacidade térmica, por sua vez, pode ser calculada como sendo a massa vezes o calor específico. Capacidade térmica, massa vezes o calor específico. Então a capacidade térmica vai ser massa 50 e o calor específico 0,2. Isso aqui vai dar 10 calorias por grama. Beleza? Então aqui eu tenho a questão de número 3. Questão de número 4 e última questão. Tem um gráfico. Essa questão é bem parecida com a anterior. Um corpo é colocado em presença de uma fonte térmica com fluxo de 2 calorias por segundo. O gráfico do aquecimento em função do tempo em minutos é apresentado. Aí ele bota uma massa de 60 gramas, e quer saber qual é a capacidade térmica e o calor específico. Então, pelo gráfico, você vê que a temperatura ela sobe de 20 para 50. Então, a variação de temperatura é igual a 50 menos 20. Ela dá 30 graus Celsius. O tempo é de 6 minutos, tá? Então, ele fala que em 1 segundo ele recebe 2 calorias. 6 minutos, gente, um tempo de 6 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então, isso aqui vai dar um tempo de 6 vezes 6, dá 360 segundos. Então, 360 segundos, que vai dar uma quantidade de calor Q. Então, essa quantidade de calor vai dar 720 calorias. Então, eu tenho a massa, tenho uma variação, aí ele pede primeiramente aqui a capacidade térmica. Então, capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. Capacidade térmica, quantidade de calor pela variação de temperatura. Quantidade de calor 720 e a temperatura 30. Cancela aqui, aí fica 72 dividido por 3, que dá quanto? 72 dividido por 3 vai dar 24. Então fica 24 calorias por grau Celsius. Aí ele quer também o calor específico. Então o calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa. Então fica 24 pela massa, que é 60. Então 24 dividido por 60 dá 0,4. 0,4 calorias por grama grau Celsius. Ok? Beleza, show de bola. Muita saúde, paz, esperança, viu? E até a próxima aula.